Olá, ponto de partida para este podcast no âmbito do projeto Roteiro para a Descarbonização da Fileira do Calçado, sobre os desafios e oportunidades associados à descarbonização, em especial para o setor do calçado. Hoje connosco Bruno Veloso, vice-presidente da ADEN. Olá Bruno, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia. Obrigado pela presença. Muito obrigado eu, em nome da ADEN e em meu nome pessoal. É um gosto participar neste podcast e transmitir aqui algumas das ideias-chave daquilo que possa ser a nossa visão para a transição energética. Poderíamos começar talvez por uma apresentação sumária na primeira pessoa. Quem é Bruno Veloso? Bem, Bruno Veloso é acima de tudo um cidadão, uma pessoa preocupada com as questões sociais, com as questões da sociedade, mas acima de tudo nestas funções alguém preocupado com a transição energética, com a eficiência energética. Isso é o fundamental. A minha formação base é de eletrónica e telecomunicações, um bocadinho uma vertente tangencial e um bocadinho ao lado. Tirei aqui ao lado o curso de mestrado integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e quis o destino que depois de uma passagem pelas telecomunicações fosse cair na área da energia, que é um mundo absolutamente apaixonante e é uma temática que nos envolve a todos. Pelas necessidades e pelo período de transição que estamos a viver e que urgentemente precisamos de viver e de trabalhar para ele, mas por outro lado porque a energia é tudo aquilo que nos faz mover. Ora então, antes de avançarmos para questões mais técnicas, podíamos desvendar o que é energia, o que é que significa e porque é que é tão importante para a nossa indústria? Bem, acima de tudo, essa é uma excelente pergunta para começarmos este podcast. Uma vez que a minha formação é engenharia, poderia começar por dizer que a energia é, por definição, a capacidade de realizar trabalho. Mas centrando-nos efetivamente no que ela significa no nosso cotidiano, no cotidiano das pessoas, sem nos termos nesta definição académica ou física, podemos mesmo dizer que a energia é o pilar fundamental do desenvolvimento social, económico e ambiental de um país. Digamos que a energia é o elemento vital de toda a economia, imprescindível em todos os processos produtivos que impulsionam a nossa indústria, mas está igualmente também presente no nosso cotidiano, do cidadão comum, da mobilidade, das nossas habitações. Em resumo, poderia dizer que a energia é parte da vida e é parte da nossa vida. No entanto, aquilo que nós pretendemos modificar e aquilo que nós pretendemos sensibilizar para essa modificação é a forma como produzimos a energia, mas também como a utilizamos. E é por isso que a preocupação com a eficiência energética é tão importante nos dias que correm. Uma vez que por cada watt economizado ou gerado de forma limpa, conseguimos transformar a indústria, proteger o planeta e, de uma forma direta, muito direta, diria, melhorar as nossas vidas. Diria mesmo que a energia não é apenas produção e consumo. A energia é a ação, transformação e a promessa de um amanhã mais eficiente e, acima de tudo, mais inteligente, que é aquilo que nos move. Todos os dias ouvimos falar em metas e objetivos climáticos num horizonte de 2030 a 2050. Sendo a ADEN uma agência para a energia, qual é a perspectiva de concretização dessas metas climáticas europeias e nacionais? Bem, eu começaria por dizer que 2030 já está ao virar da esquina e nós queremos atingir objetivos para 2030, já começámos a trabalhar, mas temos que naturalmente acelerar. O Pacto Ecológico Europeu, com a Lei Europeia do Clima e o pacote Fit for 55, define um caminho ambicioso para a União Europeia atingir a neutralidade carbónica em 2050. E deve ser, objetivamente, esse o nosso compromisso. E quando falo no nosso compromisso, falo no nosso compromisso coletivo. Não só da Agência para a Energia, como catalisador dessa mesma transformação a nível nacional, mas a todos nós no nosso cotidiano enquanto cidadãos. Mas para atingir esta meta temos um longo caminho que efetivamente nos deve mobilizar a todos. E é imperativo que a redução da emissão de gases de efeito de estufa em pelo menos 55% em 2030 seja uma realidade. Como facilmente se percebe, aliás, a sua pergunta sobre o cumprimento das metas climáticas europeias é claramente complexa. Apesar da União Europeia continuar a demonstrar um forte compromisso com a ação climática, julgo que ainda é cedo para afirmar de uma forma categórica se as metas vão ou não vão ser cumpridas. E essa é uma questão que nos deve estar presente no nosso dia-a-dia e no nosso cotidiano. O nosso objetivo é esse. Não dar as coisas como adquiridas. Achar que aquilo que fazemos é sempre pouco para aquilo que nós necessitamos. E é exatamente por isso que eu costumo dizer que sou um otimista e nesse aspecto prefiro destacar alguns sinais positivos. Desde logo, tanto Portugal como os restantes Estados-membros da União Europeia
assistimos hoje a um forte aumento da produção de energias renováveis. Em especial um crescimento muito significativo na energia eólica e solar, que é bem visível no nosso país, e essa aposta começa a colher já os seus frutos. Paralelamente, e bem, estamos também a assistir a um reforço dos investimentos naquilo que é a eficiência energética. Tanto empresas como consumidores estão a investir cada vez mais em soluções para reduzir o consumo de energia. Muito desse investimento por conta própria, digamos assim, mas também há uma preocupação do Estado português e dos sucessivos governos em apresentar incentivos e apoios para que essa mudança seja uma realidade, e essa tem sido uma aposta que nos tem unido a todos de uma forma muito transversal. No entanto, há naturalmente muito a ser feito e é fundamental manter um foco, intensificar os esforços para alcançar estas metas climáticas. Como eu dizia há pouco, é mesmo essa a necessidade, é não darmos as coisas como adquiridas, não acharmos que aquilo que estamos a fazer é suficiente e tentar dar sempre um passo para além daquilo que são os nossos objetivos, porque a urgência climática assim o exige. Estamos numa zona que foi agora fortemente afetada pelos incêndios, e nós também não podemos achar que é despiciente que estas alterações climáticas e a forma como nós hoje temos o clima do nosso país e os fenómenos menos habituais e menos usuais e de alguma severidade há alguns anos, tem de facto essas características e impelem-nos de facto a que possamos e devamos continuar a traçar este caminho. Mas esta caminhada há sempre fatores adversos e há imponderáveis, e exemplo disso posso mencionar a guerra da Ucrânia, que além naturalmente dos efeitos humanos devastadores que nos chocam a todos, como qualquer guerra, levou a que alguns países europeus regredissem e voltassem a recorrer de uma forma mais acentuada aos combustíveis fósseis, o que naturalmente pode comprometer os progressos que tenham sido alcançados até aqui. E as adversidades são ainda maiores quando colocamos na equação um ambiente político global instável. Aliás, o secretário-geral das Nações Unidas, ainda esta semana, fez exatamente este apelo a necessidade de alteração e de regulação daquilo que é a governança mundial e nomeadamente nas mudanças geopolíticas, que obviamente afetam todo o sistema e afetam naturalmente as preocupações que nós temos hoje com o clima, com a transição energética. E obviamente que isto afeta-nos porque, passando pela escassez da própria mão de obra, pelas cadeias de abastecimento, pelas matérias-primas, pelos equipamentos, até à própria volatilidade dos preços de energia ou das próprias taxas de juros e de inflação, são de facto contextos que não são previsíveis muitas das vezes, mas que afetam todo este esforço necessário. Mas temos que encarar naturalmente esta caminhada com muito otimismo e determinação, mobilizando as nossas energias, a nossa própria energia, para que coletivamente possamos alcançar a neutralidade carbónica. É esse claramente o nosso objetivo. E quanto às metas do PNEC, Plano de Energia e Clima? Bem, eu diria que o PNEC está bem, recomenda-se. O Plano Nacional de Energia e Clima tem como destinatários principais as famílias, as empresas, mas também o Estado, que deve dar o exemplo, e está alinhado com os compromissos que assumimos e a meta para a neutralidade carbónica, naturalmente também com enfoque na eficiência energética como uma parte desse percurso importante, mas também nos transportes, nas energias renováveis, sendo que naturalmente o suporte financeiro garantido pelas fontes públicas nacionais e europeias tem uma importância muito grande e muito consistente para estas mudanças, mas de relembrar também que há investimentos e preocupações também dos próprios privados nesta matéria. Como sabem, o PNEC foi revisto recentemente e temos agora uma meta de 51% para a cota de energias renováveis, naquilo que corresponde ao consumo final bruto da energia até 2030. E isso reflete bem a ambição e a aposta que o nosso país tem nas energias renováveis, nas suas potencialidades de atração e também de atração do próprio investimento. Portugal, diria mesmo, é hoje um campeão das renováveis. Passou de 27% de incorporação de renováveis em 2005, onde a grande maioria era naturalmente as grandes barragens e os sistemas hídricos, para passar a 54% em 2017. Estamos a falar de uma duplicação, tendo uma produção renovável em 2023 abastecido 61% do consumo de energia elétrica, num total de 31,2 terawatts. Ora, que é o valor mais elevado de sempre no nosso sistema elétrico nacional. E isto, naturalmente, é um grande passo, e estamos a falar de um passo que foi dado em 12 anos.
Há muito ainda por trabalhar, há sempre tecnologias mais disruptivas, há outras formas de energia que nós podemos aproveitar e que estão muito em voga e que poderemos falar mais adiante. Mas para terem uma ideia, no que diz respeito às energias limpas, Portugal está entre os países com maior incorporação de renováveis na produção de eletricidade. E isso é notável, com valores que ultrapassam os 60% e que fazem de Portugal o quarto país da Europa com mais energias renováveis na produção de eletricidade. E mais renováveis, associado também ao fim dos combustíveis fósseis. E este tem sido o rumo nacional, e é por isso que Portugal, sendo o quarto país da União Europeia, nesta matéria, encerrou já e por completo as suas centrais de carvão em 2022, um passo claramente e amplamente significativo e que a todos nos deve orgulhar. Nas renováveis, a forte aposta que se centra-se agora na exploração das tecnologias solar, eólica, onshore e offshore, entre 2025 e 2030. No solar já existe um brutal aumento que passou dos 8,4 gigawatts para 20,8 gigawatts, quase multiplicamos por 3. Já o incremento do eólico onshore vai permitir passar de 6,3 gigawatts para 10,4 gigawatts, um crescimento do eólico offshore de 0,03 gigawatts para 2 gigawatt-hora. A revisão do PNEC olhou também para o futuro e para as tecnologias de captura de carbono, e isso também não pode ser despiciente, e o documento indica que será possível capturar dióxido de carbono e usá-lo na indústria. E essa é uma temática que na década de 30 vai acontecer e dará um contributo muito significativo para as metas de descarbonização. Nesta altura, ainda, como já referimos anteriormente, prematuro garantir se as metas vão ou não ser atingidas, mas tenho a certeza que se de facto soubermos aproveitar todo o potencial da energia renovável do nosso país, estimular as atividades industriais, o crescimento económico, a criação dos novos empregos e dos empregos verdes e apostarmos na inovação ou no desenvolvimento tecnológico, garantimos claramente que iremos cumprir a ambição no PNEC e, portanto, diria mesmo que Portugal está no bom caminho para reforçar a posição como líder europeu das energias renováveis, contribuindo significativamente para a descarbonização da economia e, naturalmente, para a construção daquilo que nos une a todos, que é um futuro mais sustentável. Estamos à conversa com o engenheiro Bruno Veloso neste podcast de descarbonização. A ADEN intitula-se como agente mobilizador para a transição energética. O que é que significa esta expressão transição energética? Contextualizando primeiro aquilo que é a ADEN. A ADEN é a Agência Nacional para a Energia, que tem como missão principal o desenvolvimento das atividades de interesse público na área da energia, nas suas interfaces com outras políticas setoriais, em articulação com as diferentes entidades e atribuições neste domínio, que incluem a eficiência energética, a hídrica, a mobilidade, a economia circular, e é nessa medida que nós nos assumimos como agente mobilizador para a transição energética em Portugal, e atuando em estreita colaboração com o governo, associações, academia, empresas e acima de tudo o cidadão. E é por isso que nós gostamos mesmo de ter este chavão e de nos intitularmos como um elemento agregador que mobiliza e dinamiza a aplicação da política pública, parceiro de excelência do setor empresarial, associativo, próximo do cidadão e que contribui para reforçar o posicionamento de Portugal na linha da frente da descarbonização e, naturalmente, da transição energética. E é esta cooperação com os diferentes atores do setor energético que nos tem permitido cumprir o nosso compromisso, que é a promoção e a adoção de tecnologias, soluções inovadoras que permitem atingir os objetivos climáticos com os quais estamos comprometidos. Resumindo, para terminar sobre a ADEN como catalisadora de transição energética em Portugal, diria mesmo que somos um facilitador da implementação de políticas públicas, promovemos a inovação, mobilizamos os diferentes setores da sociedade para um futuro energético mais sustentável. A transição energética é, no fundo, aquilo que nós necessitamos para que o que chega às nossas casas, o que chega às nossas vidas, o que chega às nossas indústrias, a eletricidade, a energia elétrica, a todas as formas de energias, tenham uma produção limpa, recorram a fontes de energias renováveis e que efetivamente sejam cada vez menos libertadoras de gases de efeito de estufa, menos poluidoras e naturalmente mais amigas do ambiente. Aproveitar aquilo que temos, o sol, a água, o vento, no fundo é aproveitarmos aquilo que de bom temos e aquilo que podemos transformar em energia e que podemos valorizar do ponto de vista da redução dos custos
para todos os utilizadores, mas acima de tudo na melhoria das condições de vida das pessoas e com o foco sempre no cidadão, no planeta, que é isso naturalmente que nós queremos com o assumirmos-nos como catalisador, diria mais, além de estimular, sermos mesmo um catalisador para esta transição energética. A indústria é um setor com forte consumo energético, também com dependência de recursos energéticos não renováveis. Qual poderia ser o papel da eficiência energética neste contexto? Bem, historicamente o setor industrial, e se nós recuarmos até aos princípios da indústria, digamos assim, nós quando falamos de indústria ainda hoje temos muita tentação de olhar para as fábricas e para as chaminés, não é? O setor industrial português, como todos os setores industriais à escala global, tem sido fortemente dependente dos combustíveis fósseis, sejam eles o gás natural, os derivados de petróleo, o carvão, para alimentar todo o processo produtivo. É verdade que o mix energético na indústria, que consome atualmente cerca de 30% da energia elétrica em Portugal, tem sofrido transformações significativas nos últimos anos, impulsionado pela necessidade de reduzir essa dependência dos combustíveis fósseis e pela urgência da procura e da busca, naturalmente, da eficiência energética. A eficiência energética é aquilo que todos nós fazemos em nossa casa, quando dizemos aos nossos filhos, apaga a luz. No fundo, é transformarmos o consumo de uma forma mais eficiente, à medida das nossas necessidades, reduzindo o consumo para manter, naturalmente, os mesmos níveis de produção, e isto reportando-me claramente à indústria. Do ponto de vista socioeconómico e ambiental, a eficiência energética é uma ferramenta essencial para a própria redução de custos na indústria, diminuir a pegada ambiental e aumentar a sua competitividade, porque se nós consumirmos menos, para os mesmos padrões de consumo e para os mesmos níveis de produção, naturalmente que temos um ganho também económico. Eu costumo muito dizer que nós também só mudamos os nossos hábitos se sentirmos na nossa carteira. E, portanto, a eficiência energética, partindo pela criação de ambientes que permitam menores consumo, mas também ter um consumo mais informado, mais racional e, de alguma forma, reduzindo claramente o consumo, estamos a contribuir para efetivamente uma melhor economia e uma melhor saúde financeira do próprio setor industrial. E é por isso que a ADEN está empenhada em apoiar este setor vital da nossa economia, fornecendo e dando orientações para uma transição energética eficiente, sustentável, que não deixe ninguém para trás. Além do sistema de gestão de consumos intensivos de energia, que é uma obrigatoriedade que a ADEN tem no âmbito da fiscalização, mas também no âmbito da operacionalização, em que a ADEN executa a gestão operacional com vista à realização periódica de auditorias energéticas que promovem o aumento da eficiência energética. Quisemos, nesta fase, ir mais longe e foi por isso que criámos também o nosso próprio roteiro. O roteiro da indústria, da teoria à eficiência, que naturalmente poderemos falar mais adiante com outro pormenor, porque é que ele surgiu e porque é que nós também a ADEN sentimos a necessidade de o criar. E precisamente nesse contexto, o roteiro da indústria, da teoria à eficiência, uma iniciativa da ADEN em parceria com a CIP, Confederação Empresarial de Portugal, centra-se na importância da eficiência energética como fator determinante na descarbonização. Quais são os caminhos mais importantes para essa descarbonização da economia? Antes de mais, achava importante explicar o porquê do roteiro. Como eu disse anteriormente, a ADEN tem obrigações legais e estamos incumbidos também de fazer auditorias energéticas no âmbito do sistema de gestão de consumos intensivos de energia, muito, muito conhecido em toda a indústria. Mas achámos na ADEN que se nós queremos descarbonizar, não podemos só olhar para os transportes, para a mobilidade, para os edifícios, mas temos que ir a um dos setores que maior potencialidade tem, diria, para descarbonizar, que é exatamente a indústria. E é por isso que nos últimos anos temos vindo a reforçar a relação com a indústria, quer diretamente com o roteiro
da indústria da teoria à eficiência, quer através de parcerias estratégicas em que a ADN impulsiona o desenvolvimento de soluções tecnológicas avançadas e a otimização dos processos produtivos, reduzindo naturalmente, sempre com esse objetivo, o consumo energético e as emissões de gases com efeito de estufa. E é nessa medida que este roteiro surge numa dinâmica de promover a eficiência energética, a redução das emissões de gases com efeito de estufa e contribuir para uma indústria sustentável mais verde, mas acima de tudo aproximar a ADN da indústria, dos gestores de energia da própria indústria, dos decisores, dos donos das empresas, dos sócios das empresas, e de alguma forma incutir-lhes cada vez mais esta necessidade e transformando também a ADN e mostrando a ADN como um parceiro fundamental e pro bono, digamos assim, porque nós temos naturalmente que temos o dever de serviço público e, portanto, atuamos de uma forma não comercial e, portanto, queremos ser um parceiro de confiança nesta transição. E este roteiro apresenta múltiplas medidas e iniciativas que podem ser adotadas para aumentar a eficiência energética nas empresas. Desde logo é importante a integração das fontes de energia renovável. É o mais evidente, como o solar ou a fotovoltaico para a produção de energia elétrica nas próprias empresas, mas também a análise e a otimização de processos produtivos que permitirão reduzir o consumo de energia, que é outra forma de obter maior eficiência energética, bem como a modernização de equipamentos, a implementação de sistemas de gestão, de monitorização dos consumos energéticos, que aqui entramos também no novel chavão, diria, da indústria 4.0, e estes são apenas alguns dos exemplos do papel e da importância que a eficiência energética tem na indústria e que as empresas que integram ou que queiram participar no nosso roteiro da Agência para a Energia estão a impulsionar a eficiência energética nos seus setores industriais, reduzindo os custos de emissão, contribuindo para um futuro mais competitivo e sustentável e, naturalmente, também com ganhos significativos daquilo que pode ser os seus próprios custos. Resumindo, o nosso roteiro tem, obviamente, um escopo muito fundamental, que é aproximar a ADN da indústria e para que a própria indústria nos reconheça não só no seu regime das obrigatoriedades que tem, mas como um parceiro de confiança, de braço dado e aliados sem fins comerciais. E isso é importante que se diga, nós não vendemos produtos, nós não indicamos os melhores produtos e as marcas, mas temos um conjunto de conhecimento e de know-how técnico que pode ser fundamental para as empresas, para as indústrias, para o comércio, para os serviços, para o cidadão, diria. Portanto, um roteiro que quer sensibilizar o setor da indústria nacional através de sessões informativas e formativas, sessões presenciais, para levar o conhecimento e novas oportunidades de liderar o caminho da descarbonização e sustentabilidade, com foco na eficiência energética e de recursos. Portanto, é desta forma que pretendem chegar à indústria. Sim, é exatamente dessa forma que nós pretendemos chegar à indústria, mostrando-nos próximos, através de sessões formativas, presenciais, essencialmente. Porque nós só conseguimos ganhar confiança com as pessoas e empatia com as pessoas se nós interagirmos pessoalmente uns com os outros. Eu sei que muitas das vezes, por facilidade, por economia e também por questões ambientais, hoje em dia nos adaptamos muito às reuniões online, ao computador. Mas eu julgo que o presencial permite naturalmente criar estes laços de confiança e eles são fundamentais. E portanto nós privilegiamos essas sessões. Obviamente que existem hoje em Portugal, financiados pelo PRR, variadíssimos roteiros dos diferentes setores industriais. Nós não queremos competir com esses roteiros. Isso foi um ponto assente e um ponto de honra que nós traçámos desde o início deste projeto. Nós queremos ser parceiros desses roteiros. Nós temos um objetivo diferente. Nós queremos participar nesses roteiros com a nossa expertise, com os nossos técnicos, dando formação, mas acima de tudo perceber o que é que os setores industriais, o que é que as associações dos próprios setores industriais necessitam da nossa ajuda. E isso é fundamental, porque se nós não compreendermos as necessidades dos outros, não conseguimos direcionar. A energia, como a engenharia, é científico, são ciências exatas. Mas há uma coisa que não é exata, que são as relações e a forma como nós interagimos e como nós colocamos a engenharia e os serviços de engenharia ao serviço do outro. E isso envolve, naturalmente, um conjunto de relações humanas que são fundamentais, mas ao mesmo tempo, se nós não conhecermos a dificuldade dos outros,
no seu trabalho, na sua indústria, na sua vida pessoal, dificilmente nós conseguimos nos colocar de lado de fora e sendo os melhores consultores, digamos assim, e ajudantes nesta matéria tão importante como é a transição energética. Daí o título da teoria à prática. Da teoria à eficiência. Eu julgo que o título é muito feliz, porque é roteiro para a indústria, que começa exatamente como o roteiro para a indústria. Não é rota da indústria, porque ele se prolongará ao longo do tempo com as sucessivas adaptações que ele já teve e que irá ter no futuro, porque a resposta que nós pretendemos dar é às necessidades da indústria. E da teoria à eficiência, porque de facto nós temos um know-how técnico e queremos ser mais eficientes na sua aplicação prática junto do setor industrial, das suas diferentes fileiras, e é isso efetivamente que nos move e, portanto, nós temos que nos adaptar, acima de tudo, àquelas que vão sendo as necessidades, as problemáticas e as dúvidas de quem quer naturalmente contribuir para que o nosso país e também uma escala europeia e mesmo global possamos atingir as metas com que estamos comprometidos e que tão ansiosamente queremos lá chegar, mas acima de tudo que temos essa necessidade. E como promover a redução de gases de efeito de estufa, já que é um dos objetivos do roteiro? Bem, no limite, todas estas questões que tivemos a falar são promotoras dos gases de efeito, da redução dos gases de efeito de estufa. Desde logo, abandonando sistematicamente o recurso a combustíveis fósseis, a eletrificação dos processos industriais, recorrendo naturalmente à energia produzida por fontes limpas. Um dos exemplos do nosso país foi o abandono, como já disse, das centrais a carvão, ou seja, grande parte da nossa energia produzida é produzida através de fontes renováveis e, portanto, a energia elétrica é limpa, mas também sabemos das dificuldades que existem em determinados setores, nomeadamente aqueles que necessitam de grandes quantidades de energia térmica e que têm ainda hoje dificuldades em abandonar os sistemas de produção dessa mesma energia térmica alimentados por combustíveis fósseis. Existem hoje tecnologias que estão a dar os primeiros passos, algumas delas com algumas desconfianças, como aconteceu com as eólicas, como acontece com o solar. Relembro, por exemplo, a questão do hidrogénio, que pode ser muito significativo não só para a mobilidade pesada e de transportes e de passageiros, para a própria ferrovia, mas naturalmente em todo o processo industrial, e isso parece-me muito evidente, mas há tecnologias que, desde a captura de carbono, a incorporação de um conjunto dos biocombustíveis também, e portanto, quanto mais limpos formos na produção de energia, mais limpos vamos ser na sua própria utilização, e isso obviamente que reduz naturalmente a produção de gases de efeito de estufa e contribuímos naturalmente para a tão almejada neutralidade carbónica. É claro que para a construção de uma indústria mais eficiente, sustentável e competitiva é essencial apoiar os técnicos, envolver os decisores. Podíamos falar um pouco sobre estes 3 grandes objetivos do roteiro: sensibilizar, promover e inspirar. Sensibilizar. Começaria por aí. Nós ainda hoje, e na ADN temos temos outras iniciativas que vão às escolas também. Aumentar a literacia energética no nosso país. Conhecer como é que ela é produzida, conhecer como é que nós a podemos utilizar, mas acima de tudo mostrar que a racionalidade da nossa utilização é fundamental também, ou seja, entrar na lógica daquilo que é a eficiência energética. E muitas das vezes é preciso sensibilizar as pessoas, nem que mais não seja, como eu dizia há bocadinho, nós só alteramos comportamentos se sentirmos alguma coisa no nosso bolso. E, portanto, sensibilizar para esta questão é fundamental. Depois, naturalmente, promover. Promover o quê? Promover a adoção de comportamentos diferenciáveis. Promover a alteração de processos produtivos, e isto falando muito claramente da indústria. Promover a alteração de equipamentos de grande consumo, promover a alteração dos combustíveis fósseis para a utilização de energia elétrica produzida com base em fontes renováveis, promover um conjunto de comportamentos, promover um conjunto de alterações que permitam, efetivamente, a própria indústria se descarbonizar. E depois, naturalmente, inspirar. A ADN tem
já tinha, antes deste roteiro, uma iniciativa que era designada o ADN Mais Próxima. E a ADN Mais Próxima assumiu-se também hoje como um aliado de braço dado com este roteiro. E o que é que nós pretendemos? Pretendemos que, nos diferentes setores, mostrar aqueles que são os exemplos que podem ser replicáveis. Nós hoje temos variadíssimos setores e muitas indústrias que têm já essa preocupação da sustentabilidade e da eficiência energética com muita clarividência, com ações práticas, com alterações comportamentais, com alterações dos seus métodos produtivos, que vão de coisas mais disruptivas e ainda numa fase embrionária como a captura de carbono, como a produção do próprio hidrogénio, a incorporação do hidrogénio nas próprias redes de gás, quer dizer, um conjunto de preocupações que muitas das vezes o comum dos cidadãos não conhece, mas o parceiro do lado que faz coisas semelhantes e que atua num mercado concorrencial também não conhece. E, portanto, nós sairmos desta zona de conforto, sermos os promotores de mostrar aos outros aquilo que pode ser inspirador e, permita-me a expressão não muito bonita, criar uma certa inveja e uma concorrência nesta questão da sustentabilidade também é bom. Porque nós que queremos também um país que exporte mais e cuja preocupação é cada vez maior, e os próprios selos de garantia de sustentabilidade vão ser uma exigência do próprio consumidor, necessitam desta alteração e necessitam que todos nós nos inspiremos uns nos outros naquilo que são as nossas boas práticas. Só para terminar, como é que o roteiro da indústria se pode cruzar e combinar com o roteiro para a descarbonização da fileira do calçado? Será a eficiência energética um bom caminho para a indústria do calçado? A eficiência energética é um bom caminho para todos nós. A fileira do calçado, pela sua preponderância que tem também na economia nacional e os seus elevados consumos em termos energéticos, tem naturalmente que olhar para a questão da eficiência energética, mas tem que olhar, como todas as outras indústrias, na sua forma adaptativa. A própria maquinaria, o desperdício de energia. Nós, quando olhamos para uma máquina que aquece muito, nós estamos a produzir naturalmente energia que é transformada em energia térmica e que não é aproveitada naquilo que é a sua própria função. Não vamos corrigir porque as leis da física assim o impedem que isso aconteça, mas há equipamentos mais eficientes. A modernização do setor, de todos os setores industriais, com vista à redução do consumo, são fundamentais. E depois, naturalmente, pela própria dimensão, coisas simples como a instalação de painéis fotovoltaicos e de outro tipo de processos, quer sejam térmicos, quer sejam de natureza da produção, são naturalmente importantes e eles são muito transversais. Como é que ela se pode cruzar com o roteiro para a descarbonização nesta fileira? É, acima de tudo, percebermos em conjunto quais são as dificuldades que esta fileira atravessa nesta matéria. As dificuldades a nível da literacia, aquilo que necessitam, de formação, mas também daquilo que possa ser um acompanhamento para esta transformação de todo o setor, mas também de empresa a empresa. E, portanto, nós queremos, acima de tudo, compreender o conhecimento, que é muito, muito grande, naturalmente, pelos industriais, pelos operacionais, pelos engenheiros desta fileira do calçado, e que possam-nos colocar questões muito pertinentes para que nós possamos dar-lhes respostas e possamos ajudar a tornar mais eficiente os seus sistemas produtivos e que naturalmente consigam produzir mais barato, porque nós hoje sabemos que uma das grandes... que um dos grandes problemas hoje da nossa indústria é naturalmente os custos com a energia. E, portanto, reduzindo os consumos, tornando a produção mais eficiente, vamos naturalmente produzir com a mesma qualidade, com a mesma quantidade, mas de uma forma mais barata, o que permitirá naturalmente também aos próprios empresários aumentarem a sua margem de lucro e vendendo provavelmente, quiçá, também os seus produtos a um preço mais competitivo. Está em marcha, em andamento, o roteiro da indústria da teoria à eficiência. Chegamos ao final deste podcast com o engenheiro Bruno Veloso, vice-presidente da ADN. Falámos sobre a transição energética, neutralidade carbónica, em suma, sobre proteger o futuro do planeta. Muito obrigado. Felicidades. Muito obrigado. Foi um gosto. Um abraço e até breve. Obrigado. Até breve.
Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto Roteiro para a Descarbonização da Fileira do Calçado. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informações, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.